Olá, boa noite. Está começando mais um Identidade, o seu programa de boas conversas. E olha, eu estou sempre aqui com você de segunda a sexta às 11h30 da noite para trazer uma personalidade que vai te inspirar e deixar o seu coração cheio de paz e de esperança, viu? Então seja muito bem-vindo e muito bem-vinda por aqui. Esta noite, quem está comigo é o pastor Ezequias Guimarães. Ele que pegou Covid no início da pandemia, ficou à beira da morte, mas depois de mais de 60 dias de hospital foi salvo e está em recuperação há mais de 2 anos. Um homem forte, saudável, que tinha um estilo de vida recheado de bons hábitos, que praticava exercícios físicos regularmente, se viu na cama, sem poder respirar direito, precisou ser entubado sabendo do risco que aquilo representava e quando saiu do hospital, não falava direito, não andava, para tudo precisava de auxílio, mas teve o apoio da família, que parou tudo para cuidar dele. Então fique comigo para conhecer melhor essa história de fé e oração que tem muito a nos ensinar. Eu volto em 30 segundos. Nascido em Belém do Pará, filho de Ezequias e Risoleta, a primeira profissão do Ezequias não foi pastor, e sim enfermeiro. Ele cursou enfermagem no norte do país e trabalhou nas Lanchas Luzeiro, uma obra médico-missionária que atende a população ribeirinha, levando então atendimento de saúde e também espiritual para as regiões afastadas dos grandes centros. Formado em teologia em 1987 no IAN, na Bahia, ele começou o seu ministério no ano de 1988 em Nova Olinda do Norte, no Amazonas. De lá, passou por Belém do Pará, na União Norte Brasileira, chegou a ser presidente da igreja no sul do Pará, no Maranhão, em Santa Catarina e depois voltou a ser pastor distrital, cuidando ali mais de perto da igreja. E foi nesse contexto, num atendimento a uma situação emergencial, que Ezequias sentiu que o inimigo de Deus ia aprontar com ele, o que de fato aconteceu. Mas o poder de Deus é maior. E hoje ele está aqui comigo para contar o que aconteceu. Boa noite, pastor. Seja muito bem-vindo ao Identidade. Boa noite, Gabi. É um prazer estar aqui com você nesse programa tão especial, viu? Pastor, o prazer é todo meu, assim, não tem como não se tocar com a sua história, por isso que eu quis trazê-lo aqui. Agora, eu queria começar contando um pouco sobre a sua relação com a área da saúde, porque você foi formado em enfermagem, seu pai também tinha uma farmácia, né? Como que era a sua relação com a saúde? Eu nasci dentro de farmácia, né? Meu pai, desde jovem, já encaminhou, enveredou por esse lado comercial. E em 81 eu fui para Pernambuco e ali fiz o 2º grau e também fiz o curso técnico em enfermagem e gostei da área, né? Eu sempre apreciei bastante e eu trabalhei algum tempo ajudando pessoas nessa área tão importante. A gente comentou aqui que você trabalhou na obra médico-missionária, né, nas Lanchas Luzeiros, que a gente tem ali na região norte do país. Como é que foi essa experiência? Eu já era pastor, né? Eu já tinha terminado teologia e por também ser enfermeiro, fui chamado para trabalhar nas lanchas. Eu trabalhava ali no Rio Madeira, eu tinha 29 congregações, só que eu fazia também atendimentos. Naquela época podia, né? Eu fazia atendimentos na área da odontologia, fazia na área médica também, mas tudo como enfermeiro, né? A gente tinha que se virar e fazer o que era necessário. Arrancava dentes, fazia partos e atendia pessoas, fazia pequenas suturas, pequenas cirurgias. E para você que morou nessa região norte e conhece um pouco de perto essa realidade ribeirinha, qual que é a importância de levar esse atendimento tanto da área da saúde quanto da área espiritual para essa população? Ah, sim, eles não têm acesso, até hoje, muitas comunidades não têm acesso ao mínimo, ao básico, não é? Hoje a igreja já trabalha com algumas lanchas, com médicos, dentistas, mas naquela época quem fazia isso eram os enfermeiros, né? Então tinham pessoas que estavam ali a 60, 70 horas de uma comunidade mais próxima para ter acesso a algum tipo de atendimento, né? Então, quando a lancha chegava, era o socorro deles, era a única alternativa que eles tinham, né? Não tinham outra. Não tinham outra. Agora, como é que a teologia entrou na sua vida? Porque depois de fazer ali o técnico de enfermagem, alguém te chamou, né? Deus te chamou para servir ao Senhor nessa área. Gabi, eu nasci na igreja, né? Meu pai nasceu na igreja, minha avó também era adventista. Então, esse amor pelo evangelho, pela igreja, vem de berço, né?
O meu pai, ele gostava de pregar dirigindo, né? E eu ouvia aquilo e eu ficava ali entre os dois bancos da frente ali também pregando, imitando meu pai. Então eu sempre tive um amor muito grande por isso. E quando eu fui para o colégio, para o ENA, a vocação falou mais alto, né? Eu fiz teologia e me identifiquei perfeitamente, me sinto vocacionado e amo o que eu faço. E vou fazer até o dia da volta de Jesus, até o meu último suspiro. Eu já fui sua ovelha, né, pastor? Sim, Você já foi sim. pastor da minha igreja, então eu sei bem como você tem esse ministério com muita paixão. Isso te realiza? Sim, me realiza completamente. Eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Eu amo pregar, eu amo visitar, eu amo ver pessoas sendo resgatadas, pessoas mudando de vida. É uma realização assim imensa. Então, eu tenho isso no meu coração e quero fazer isso até o último momento. Agora, entrando nessa questão da Covid, que a gente comentou aqui no início do programa, né? Você pegou Covid ali no final da primeira onda da Covid. Como é que foi essa história? Como é que foi essa história de que o inimigo queria tentar contra o senhor? Eu sempre me precavi muito com relação à Covid, mas nunca parei de visitar, de trabalhar. Eu fui o primeiro pastor no Brasil a fazer drives, né? Quando tudo fechou, quando veio o lockdown. E eu me dediquei 100% a não deixar as minhas ovelhas sem pastor, né? E num dia, um sábado à noite, aproximadamente meia-noite, uma ex-ovelha, um ex-membro adventista, mas eu já não o pastoreava mais, me ligou porque alguém da família estava endemoniado, né? Eu pedi que ele procurasse o pastor dele. Eu não queria entrar numa geografia que não fosse minha, né? E ele disse, olha, já tentei, mas não consegui. Aí tentei ver se ele falava com a esposa do pastor, também não conseguiu. E me deu assim uma dor no coração deixá-lo sem atendimento, né? Naquela hora tão difícil, num momento assim tão diferenciado, trágico, né, para a família dele. Então eu me dirigi até lá. Ele estava em frente a uma determinada igreja aqui em Jacareí. A menina estava dentro do carro e eu entrei ali dentro do carro com ela. E ali eu tive uma experiência muito diferenciada, né? De sofrimento pela situação dela, de angústia, mas ao mesmo tempo de entrega e pedindo a Deus que libertasse aquela jovem dessa possessão, né? E ela ria, me afrontava, e ali foi um momento muito difícil, né? Acho que talvez seja um dos momentos mais difíceis na vida ministerial de um pastor, quando você se depara com uma situação dessa. O funeral é outra, mas você ficar frente a frente ali com o inimigo, lhe desafiando, né? Então, depois de algum tempo, essa menina foi liberta. Eu voltei para casa, Gabi, com uma sensação extremamente ruim, de que o inimigo ia de alguma forma me atingir, né? Então, quando eu cheguei em casa, orei com a minha esposa, e uma das primeiras coisas que eu falei para ela, digo, olha, com certeza o inimigo vai tentar colocar a mão e me atrapalhar de alguma forma, né? E ela disse, olha, fica tranquilo, isso não vai acontecer, Deus está com a gente e tal. Eu sei que Deus está, né? Mas foi exatamente o que aconteceu. O inimigo me tocou de forma muito pesada. Foi em poucos dias que você começou a se sentir mal, já com sintomas da Acho que Covid? 2 dias depois desse episódio eu já comecei a me sentir mal, já fiz o teste, deu positivo, né? E aí foi só downgrade, foi só descendo, descendo, descendo o porão e me encontrei numa situação extremamente complicada. Você chegou aí primeiramente no hospital aqui da região, da cidade, para depois ser transferido? Eu fui em São José dos Campos, no hospital da Unimed, me deram antibiótico, todo aquele protocolo que a gente conhecia, mas não sabia se dava certo também, né? Tudo era muito novo, era a primeira onda, as mortes estavam assim atingindo o Brasil todo de forma extremamente acentuada. Acontece que, acho que depois do 5º, 6º dia com Covid, eu já não conseguia mais respirar direito, né? Então eu liguei para um amigo meu, doutor Fabiano, é um médico do Hospital Adventista de São Paulo, e ele me pediu para ir para o Antônio Afonso, que é um hospital aqui em Jacareí, que ele mandaria uma ambulância. E foi o que aconteceu. E numa quinta-feira de manhã, numa sexta-feira pela manhã, eu fui para o Hospital Adventista e não imaginava que ali eu ficaria por 2 meses.
Foram 60 dias de internação, cerca de 40 na UTI, né, pastor? Foram 46 dias entubado ou traqueostomizado, foram as duas coisas, né? E ali eu já não conseguia mais falar direito, não conseguia mais fazer nenhum tipo de atividade de força física, até levantar a mão para mim era extremamente complicado, né? E os médicos tentaram de tudo, inclusive uma terapia chamada VNI, que você coloca uma máscara, mas eu tenho claustrofobia e eu tinha muita dificuldade de ficar com aquela máscara, de respirar com aquela máscara, até que me levaram para a UTI. E aí eu comecei a ter aquela sensação de finitude, né, de que as coisas iam para uma situação bem complicada. E você que pediu para ser entubado? Quando eu já não aguentava mais respirar, dormir, me comunicar, então eu pedi para ser entubado numa quinta-feira à noite. E a médica de plantão decidiu me entubar. Ela decidiu fazer o procedimento, mas o doutor Fabiano, que era o meu médico e amigo também, eu conheço ele há mais de 20 anos, ele não permitiu. Então eu fiquei muito chateado porque eu já não aguentava mais. Então aquela noite eu não esqueço porque eles tentaram de tudo aquela noite. Uhum. VNI, várias terapias, me colocar de bruço, mas eu não conseguia. A minha situação foi extremamente complicada. E o curioso, pastor, é que o senhor, como foi da área da saúde, né, tem essa formação também, sabia dos riscos, inclusive, de uma pessoa ser entubada e não voltar a viver, né? Você sabe que pior do que saber dos riscos era saber da estatística, né? Saber de que cada 10 pessoas que eram entubadas naquele momento, 7 morriam, né? Então, isso era extremamente doloroso. Uhum. E comecei a ter aquela sensação de que o meu fim estava chegando realmente. E comecei a me aproximar da morte de uma forma assim até impressionante. Se você quiser, a gente pode conversar um pouco sobre isso. A gente vai conversar assim, a gente vai fazer só uma breve pausa aqui para um rápido intervalo e na volta então a gente vê aí o discorrer dessa história que o pastor Ezequias passou. A gente volta já. Identidade de volta nesta noite, conversando aqui com o pastor Ezequias Guimarães, ele que passou pela Covid-19 num momento muito complicado, foram vários dias de UTI, né? Mais de 40 dias de UTI, 60 dias de internação, contando essa história pra gente. Agora, pastor, o senhor tinha comentado do Dr. Fabiano Luz, né? Ele é o médico intensivista ali do Hospital Adventista de São Paulo, inclusive foi responsável pelo hospital de campanha que aconteceu em Guarulhos, ali na pandemia também, um médico super experiente, mas a Covid era muito nova, né? Pouco se sabia como tratar aquela doença, inclusive ele fez alguns tratamentos assim experimentais com o senhor. Antes de eu entrar para a UTI, eu já havia pedido a ele que tudo quanto é novidade nessa área de tratamento na Covid, que ele pudesse me usar como cobaia, que eu autorizaria, né? Então ele fez aí tudo que era possível fazer, ele fez, né? E como ele fez muito, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, eu tive sequelas pesadas, né? Porque o tratamento foi muito agressivo para me manter vivo, né? Uhum. Inclusive, a gente tem um depoimento, eu conversei com o Dr. Fabiano ontem, pedi para ele mandar um vídeo para a gente, vamos assistir juntos aqui. Olá, queridos amigos e telespectadores da TV Novo Tempo, é um prazer falar para vocês sobre a recuperação, o tratamento do meu querido amigo, pastor e paciente Ezequias Guimarães, quando no dia 5 de novembro de 2021, no final da primeira onda da Covid, ele me liga e aí a gente manda uma ambulância para resgatá-lo, ele veio para o Hospital Adventista de São Paulo. E aí foram 60 longos dias de internação, 40 deles na unidade de terapia intensiva e não é à toa, eu fiz a proposta, esse leito hoje está desmontado, está desativado, né, graças a Deus, porque esse foi o último leito que o pastor Ezequias esteve na unidade de terapia intensiva. Esteve ali em choque séptico grave, entubado, fazendo hemodiálise, usando as mais altas concentrações de droga vasoativa, 70 ml/h de noradrenalina, 20 de vasopressina, só coisa alta, 40 de dobutamina. São remédios que são incompatíveis com a vida. E eu me lembro muito bem que antes do pastor ser entubado, e ele havia me relatado que, se eu não me engano, 1 ou 2 semanas antes, ele, no trabalho pastoral, havia feito oração para uma pessoa que estava em possessão demoníaca, e essa pessoa, né, possuída pelo inimigo, disse que ia o matar. E todas as vezes que nós da equipe médica vimos que a situação era grave e absolutamente, né, quase que incompatível com a vida,
sempre me via aquilo que ele havia falado. Falei assim, não é possível que o inimigo vai triunfar. E pela graça de Deus, hoje a gente comemora essa libertação, né, essa cura, esse milagre do pastor Ezequias. Então eu fico muito feliz de poder saudar a ele, sabendo que ele é um milagre de Deus, e onde a gente juntou todas as nossas competências médicas, mas principalmente o auxílio e a bênção do médico dos médicos. Então, o meu abraço e o meu carinho a esse querido amigo e paciente. Que Deus abençoe sempre. Pastor, um abraço. Tá aí, né? O pastor Ezequias foi cuidado pelo Dr. Fabiano Luz, mas pelo médico dos médicos também. Por esse depoimento eu não esperava, viu, Gabi? Não, Me emocionei aqui, né? Foram dias difíceis. Ele foi um anjo de Deus na minha vida, né? O índice dele de perder paciente foi muito pequeno em relação ao resto do Brasil, né? Então eu acho que Deus, assim, me jogou nas mãos dele porque sabia que ele ia fazer de tudo para me salvar, né? E eu lembro no início também, eu acompanho o Dr. Fabiano também pelas redes sociais, eu lembro que na época que eles estavam dando placebo ou alguma vacina para os médicos, né? E ele fez uma oração para que Deus o abençoasse com a vacina mesmo, porque ele estava enfrentando a Covid muito de frente, ele precisava ser protegido para conseguir cuidar de muitas pessoas. E aí, depois de um longo período de experiência, que veio o resultado, para saber se ele tomou a vacina ou se ele tinha tomado um placebo. E aí ele louvava a Deus por ele ter tomado a vacina e estar sendo protegido, conseguindo cuidar de pacientes como cuidou do senhor. É verdade, é verdade. Agora, pastor, o senhor fez hemodiálise no hospital por muito tempo, né? Conta um pouco desse processo. Tá. Eu só queria rapidamente rebobinar um pouquinho e voltar quando realmente na sexta-feira eles decidiram me entubar. Aí foi a parte mais difícil, né? De mandar áudio para a família, despedindo, e mandei para as minhas filhas, mandei para minha esposa, mandei para os meus 2 irmãos e mandei para minha mãe. Se eu morresse, esse áudio deveria chegar nela, né? E esse talvez tenha sido o momento mais complicado de todos, porque você tem aquela sensação assim de finitude, de incapacidade, né? Eu me lembro que momentos antes, quando eles estavam ali com todos os equipamentos ali ao redor, já para intubação, eu pedi para ficar sozinho, né? E entreguei minha vida nas mãos de Deus, da minha família. Foi um momento muito difícil, mas assim, de uma paz que eu não consigo descrever, a paz que eu senti. Por um lado, a sensação de que podia morrer, mas por outro lado, aquela sensação de que eu estava salvo em Cristo, né? E que na manhã da ressurreição eu estaria novamente em pé. Eu fui entubado, numa sexta-feira também. Tudo aconteceu, os grandes episódios foram na sexta. Na sexta eu fui para o hospital, na sexta eu fui entubado, numa sexta eu saí da UTI, numa sexta eu voltei para casa. Isso ao longo dos 2 meses, né? Mas eu fui entubado e eu consegui parâmetros para extubação. Depois de 18 dias, eu consegui parâmetros para extubarem. E eles então tiraram todas as drogas praticamente para eu acordar. E aí aconteceu um problema, eu não acordei. Eu passei 8 dias sem acordar. E aí eles resolveram fazer a traqueostomia. E quando eles fizeram, eles fizeram a traqueostomia de manhã, à noite eu acordei. Mas quando eu acordei, eu peguei uma outra infecção. E aí o drama começou tudo de novo. E aí foi a fase mais crítica. Eu fui o primeiro paciente do Hospital Adventista de São Paulo a dialisar 24 horas por dia. Isso não acontece, Gabi, geralmente você dialisa 4 horas, 6 horas, 8 horas. O Hospital Adventista comprou um outro aparelho de diálise e eu dialisava 24 horas. Meus rins faliram completamente, né? O prognóstico do neurologistas é que eu teria sequelas para o resto da minha vida, que eu poderia ter um ataque cardíaco a qualquer momento. Essas eram as notícias que a minha esposa trazia do hospital todos os dias, né? Então, somado a esses 18 dias que eu já tinha parâmetros para extubar, mas não acordei, aí eu fiquei mais 28 dias ainda na UTI, em coma profundo, né? Assim, com tratamentos extremamente agressivos, coisas que não acontecem. Por exemplo, a minha mãe esteve entubada, faleceu algum tempo atrás, a quantidade de nora que ela tomou foi um absurdo de noradrenalina.
E eu depois fui ao doutor Fabiano, eu tomei o dobro disso. Nossa. Então, ele falou aí que eram parâmetros incompatíveis com a vida, né? Mas eu acho que Deus, ele não deu esse gosto ao inimigo, né? Com certeza. Deus ouviu as orações, Sim. porque muita gente orou pelo Senhor, né, pastor? Isso foi uma coisa que me emocionou muito. E me emociona até hoje, né? Sim. Quando eu já comecei a ter consciência, as minhas filhas, elas me falaram, né, pai, o Brasil está orando. Então, isso me sensibilizou muito. Sim, e eu, inclusive, acompanhei esse processo, né, porque eu estava ali nas redes sociais para ter sempre notícias do pastor Ezequias, e eu lembro dessa corrente de oração. E falando em oração, eu quero aproveitar aqui o gancho para oferecer para você de casa esse guia de estudo chamado Deus me ouve? É uma pergunta, né, porque às vezes a gente tem essa pergunta no nosso coração. Será que Deus está ouvindo as nossas orações? Sim, Ele está ouvindo cada uma de nossas orações. Você pode ter certeza disso. Mas se você quiser aprender mais sobre a oração, o poder da oração, como você deve orar, é só pedir esse guia de estudo. Ele é gratuito, vai chegar aí na sua casa sem nenhum custo. Os números aparecem aí para você. O WhatsApp é 12 982 44 44 49 e o fixo também 21 27 31 21 com o DDD 12. Esse você pode ligar em horário comercial. Agora, continuando aqui, pastor, tem uma situação que eu queria fechar o programa com ela. Quando o senhor esteve na UTI, depois de recobrar a consciência e já acordado e tudo mais, você se lembra de ter ouvido Sim. alguém cantando para o senhor, cantando hinos de louvor a Deus. Como é que foi essa experiência? Essa foi uma experiência muito forte, porque eu não sei se quando eles baixavam a quantidade de drogas, claro, eu continuava em coma, mas eu começava a ouvir, né? Eu me lembro, eu não sei se era no Natal ou no Ano Novo, porque os 2 momentos eu passei entubado, eles começaram a falar ali de participar da festinha e tal, e eu ficava angustiado, porque eu dizia assim, será que eles não vão me levar, né? Será que eu vou ficar sozinho aqui? Aí quando ficava aquele silêncio, eu imaginava assim, poxa, todo mundo foi para a festa e me deixou, né? Mas quando eu voltei para o quarto, eu tinha aquela sensação de que tinha alguém que cantava para mim, né? Eu sei que a minha esposa cantava, as minhas filhas cantavam, mandavam áudio e tal, mas aquilo ali foi uma música diferente, porque era uma voz diferente, né? Então eu comecei a insistir com a minha esposa para ela ligar para a UTI para saber quem cantava. Só que ela achava que eu estava delirando, porque eu delirei por um bom período ainda, sob efeito de drogas, eu não conseguia falar coisa com coisa, mas eu insistia, e ela nunca me atendeu, até que um dia uma enfermeira veio no quarto, eu disse, olha, por favor, ligue para a UTI, veja se tem alguém que cantava para mim lá, né? E ela ligou, e eu ouvi a conversa, ela perguntou, olha, tem alguém aí que cantou para o pastor Ezequias na UTI? E aí as pessoas responderam que sim, que tinha uma zeladora, que ela ia para o lado do meu leito quando estava fazendo a limpeza e cantava em voz alta ali o tempo todo para mim. E eu pedi para ela vir no quarto, né? Eu não a conhecia. E esse foi um momento muito emocionante, né? Porque ela não tinha noção do que eu escutava. E aquilo era um refrigério muito grande para mim. É como se os anjos estivessem cantando. Uhum. Eu não sei se você tem alguém aí que está passando por um momento como esse, que está em coma. Eu vou lhe dar um conselho. Fale, cante, ore. As pessoas escutam, eu escutei. É isso aí. O pastor Ezequias hoje está aqui para contar esse milagre. Já faz mais de 2 anos que saiu do hospital, mas continua em recuperação, ainda faz algumas terapias, né, pastor? Como o tratamento foi muito agressivo, eu tive polineuropatia, né? Ainda eu tenho um pouco de dificuldade nos meus pés, ainda são dormentes, mas eu já estou conseguindo jogar tênis, correr, fazer todas as atividades. Eu não voltei a jogar futebol ainda, mas Deus tem me recuperado assim de forma muito impressionante. Inclusive fiquei pré-diabético e agora eu estou percebendo que a minha glicemia voltou ao normal, né? Eu louvo a Deus por isso, porque tudo que eu perdi com a Covid, eu estou naturalmente me recuperando e estou em forma novamente, graças a Deus. É isso aí. O Senhor triunfou na vida do pastor Ezequias e pode triunfar na sua vida também. Fique com a gente porque amanhã a gente traz outra história parecida com essa aqui de inspiração para você. Uma boa noite.